Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a ecoansiedade. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio João Carlos de Oliveira, que é professor da Escola Técnica de Saúde da UFO. Professor, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado, Matheus, pelo convite, estarmos aqui. A gente que agradece. Para a gente iniciar nossa entrevista falando sobre ecoansiedade, a gente pode dizer que hoje a nossa maior preocupação relacionada ao meio ambiente se refere ali às mudanças no clima, na temperatura? Em parte, sim, Matheus. Olha como é interessante as 3 primeiras reportagens que vocês apresentaram. A questão do Dia Mundial da Saúde, a questão do combate ao câncer, a questão da água do DEMAI e depois a reportagem do pessoal das contábeis da UFO fazendo atividade no Parque Sabiá. Olha como é interessante que, é lógico, a questão climática, ela, pelos dados, com certeza nós não temos dúvida, que há um aumento da temperatura que afeta, em maior ou menor proporção, a humanidade, todo o planeta Terra. Só que não afeta com aquele velho ditado popular, todos nós estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco, as turbulências são outras também. Então, o que acontece? Esse aquecimento global, ele é histórico, só que nesses últimos anos, o que a gente tem percebido? Que fruto de diferentes atividades do homem no nosso cotidiano, tem afetado esse aumento da temperatura e levado a algumas consequências muitas vezes desastrosas para determinados grupos sociais. E se nós pegarmos, por exemplo, dentro da reportagem anteriormente, a questão da água, a questão do câncer, algumas pessoas vão ser muito mais afetadas. Por quê? A temperatura aumentar alguns graus, mesmo que a gente ache que é imperceptível, o que a gente tem aí ao longo do tempo? De um tempo curto, afetando mais gravemente as pessoas. Então, se alguns anos atrás isso não era tão perceptível, porque a gente tinha um processo de aquecimento mais longo, hoje a gente tem, além dele ser mais encurtado, ele tem muito mais intensificado as frequências dessas temperaturas mais altas. E a gente percebe o quê? Isso agrava sistematicamente algumas atividades humanas, por exemplo, a quantidade de água, a questão dos alimentos, a própria saúde das pessoas, se a gente começar a perceber, em função de algumas situações. Sejam elas, por exemplo, o câncer, a questão das doenças decorrentes de alguns mosquitos, a questão, por exemplo, da água em menor ou pior qualidade, quer dizer, a gente tem uma quantidade, mas muitas vezes ela não está disponível para a população. Então, essa questão, quando a gente fala de aquecimento global, ele parece que é um pano que enrolou o corpo de uma pessoa e o aquecimento vai ser uniforme. Isso não é verdade. Esse aquecimento ele é desigual, ele é provocado de uma maneira muito intensa em determinados lugares do planeta. Obviamente, algumas pessoas que já sofrem vão sofrer muito mais, aquilo que a gente chama de refugiados ambientais. Outros denominam também de racismo ambiental, porque determinados grupos populacionais são muito mais afetados com essas questões. Certamente. Professor, para quem tem medo dessas mudanças, o que o senhor diz? Como que ali no nosso dia a dia a gente pode contornar essas situações e ajudar também na causa, né? Olha como é interessante essa expressão ecoansiedade. Nós temos que fazer algumas perguntas. Será que as pessoas estão ansiosas por essas preocupações ambientais ou as ansiedades nossas são decorrentes de outras questões? Então, lógico que se nós fizermos uma pesquisa rápida na rua, dentro das universidades, nas empresas, todo mundo está preocupado com o meio ambiente. Só que nós temos que fazer algumas perguntas. Que preocupações são essas e de que meio ambiente é este? Por isso que muitas vezes as pessoas usam alguns artifícios de preocupações ambientais para dizer que está sendo preocupado, porque está interessado em resolver as questões. E muitas vezes algumas questões muito simples dentro da nossa casa, na rua, na praça, sem entrar naquela questão dos ecochatos, daquele adestramento ambiental, daquela coisa, eu não faço isso porque prejudica o meio ambiente. Não estou incentivando que você vai jogar os seus resíduos em qualquer lugar, de qualquer forma, não é isso. Talvez algumas estratégias, por exemplo, como mostrou aí, por exemplo, a questão
do combate ao câncer, a questão do Hospital do Câncer fazer algumas atividades. De repente, algumas pessoas começar a participar de algumas atividades numa escala mais local, no entorno da sua casa, na calçada, com o vizinho, talvez surta muito mais efeito. Apesar de que dentro desse discurso do desenvolvimento sustentável, aquela ideia é pensar globalmente e agir localmente. As nossas ações, elas são locais. Então, o que acontece? Muitas vezes nós utilizamos de alguns artifícios como defesa do meio ambiente e muitas vezes essas defesas elas não são vamos dizer assim, propícias para surtir efeitos a curto prazo. Por quê? Por exemplo, como que eu vou diminuir a temperatura do planeta Terra com ações minhas imediatas se eu não consigo ver isso numa escala muito concreta? E às vezes, por exemplo, você cuidar dos seus resíduos, conversar mais com as pessoas, porque às vezes a ansiedade das pessoas é muito mais por questões que elas estão enfrentando, de desemprego, fome, miséria, da violência e outras questões, que elas usam o artifício das questões ambientais como uma fuga para se defender. Pois é. Professor, pensando nesse tema, né, nossa equipe foi às ruas ver a opinião da população, né, sobre o assunto. Por isso, eu te convido agora para a gente assistir esse material. Eu acho que é tomando consciência de tudo que a gente faz, né? Tem uma questão que a gente chama de pegada ecológica, né? Então, tentar fazer o máximo para impactar o mínimo o meio ambiente. Isso pode impactar o Brasil. O Brasil está numa faixa que pode sofrer bastante com as mudanças climáticas e a gente já está sofrendo porque está fazendo um calor de 60 graus aqui na sombra. Então, afeta todos nós e é algo que, urgentemente a gente precisa começar a estudar mais na academia e levar esses trabalhos que a gente está produzindo na academia para a sociedade lá fora. Eu acho que já tem várias medidas que a gente já tenta fazer. O negócio são as grandes indústrias mesmo. As grandes indústrias têm que ter leis, têm que ter regras para eles pararem com essa produção grande de ozônio, enfim, outras coisas que afetam o nosso meio ambiente. Professor, o último entrevistado mencionou ali a questão das grandes indústrias. Diante disso, eu te pergunto, quem que é o maior culpado nessa história? Historicamente, não temos dúvida, desde quando coloca os dados aí a partir da Revolução Industrial, lá por volta de meados do século XVIII, 1700 e alguma coisa, as grandes empresas, as grandes indústrias, elas têm uma parcela de culpa muito grande. E não dá para dizer que todos, de novo, todos estamos no mesmo barco, isso não é verdade. Então, as grandes corporações, mesmo que elas tenham um discurso de responsabilidade socioempresarial, socioambiental, que cumpra a legislação, mas o que acontece? As formas como elas agem, sejam elas do ponto de vista ambiental, econômico e social, elas muitas vezes, por mais que elas usem medidas mitigadoras, no sentido de diminuir o impacto, por exemplo, com resíduos, com a questão do consumo de energia, e hoje tem umas diferentes fontes de energia, nós temos que verificar que elas têm um consumo muito grande. Vou dar um exemplo. Daqui a uns dias começa em Uberlândia o período seco aí, com redução de pluviosidade, ou já quase estamos reduzindo. Começam-se as propagandas de economizar água. Veja bem, nessa época do ano nós não temos água da chuva para economizar. Nós temos a água via, por exemplo, o sistema de tratamento do DEMAI para a gente economizar. Se a gente pegar em 100% do consumo de água no Brasil, 70% está ligado à agricultura. Eu não quero criminalizar a agricultura, até porque é ela que sustenta a vida de uma boa parte da população do planeta. Então nós temos que começar a tomar muito cuidado, porque senão nós vamos colocar todo mundo no grande barco, onde algumas espécies não vão dar conta de se salvar, nesse caso. Então, logicamente, a gente tem que sentar, fazer uma discussão séria em relação a isso, não é só a academia, é a sociedade como um todo, para que a gente verifique que determinados segmentos da sociedade têm uma parcela muito culpa, e já passou da hora desses segmentos fazer uma reparação socioeconômica e ambiental. Professor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem nos assiste e aproveitando que o senhor mencionou a questão do Brasil, quando a gente fala do nosso país, a gente está mais para um bom exemplo ou um mau exemplo comparado com outros países? Depende de que ponto de vista, porque se nós pensarmos desde o processo de colonização, de apropriação histórica lá em 1500, que os estrangeiros vieram para o Brasil, com certeza eles utilizaram os nossos recursos como forma de beneficiar pequenos grupos.
Então, e esses pequenos grupos continuam até hoje aqui apropriando a partir das suas descendências no sentido de aproveitamento dos recursos naturais. Então, nós temos alguns exemplos? Não temos, em função da grande biodiversidade, no sentido de aproveitamento das nossas riquezas. Então, nós temos exemplos, sim, mas ao mesmo tempo nós temos que colocar a mão em diferentes lugares como forma de aproveitamento daquilo que nós já tivemos e precisamos ter. Excelente, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Obrigado, Matheus, e até a próxima. Agradecemos o convite. Seja sempre muito bem-vindo.